Talvez você fique falando assim, mas você fica falando interpretação, interpretação, mas interpretação. O que significa interpretar, né? E por que isso é mais importante que a teoria? Talvez você esteja me perguntando isso, ainda não saquei. Por que a interpretação ela é mais importante que a teoria? Interpretar depende da teoria. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, olha só. Interpretar alguma coisa, interpretar é você no final das contas, é você traduzir aquilo para uma linguagem que você entenda e resolver a questão. Na ponta da faca é isso, tá? Então, olha só. Como assim? Imagine que tem aqui uma pessoa falando chinês. Se eu estivesse falando chinês com você, você ia estar entendendo o que eu estou falando? Provavelmente não. Você ia ter que ter um intérprete. O que é um intérprete? O intérprete é uma pessoa que ela é capaz de traduzir tudo aquilo que eu estiver falando em chinês para o português, que é a língua que você entende, certo? Então, olha só, numa questão, o cara tem ali, está falando um monte de coisas. Você tem que ser capaz de entender tudo aquilo que ele está falando. Você tem que ser capaz de entender o que ele está te pedindo. Porque se você não entender, o que vai acontecer? Você simplesmente não vai conseguir resolver, a não ser que você chute e acerte. Correto? Então, olha só, interpretar é você traduzir aquilo para uma maneira, para uma forma que você entenda. Num diálogo, numa conversa, isso é feito automaticamente pelo cérebro. Uma pessoa vai falando, a outra vai automaticamente interpretando aquilo ali e você não precisa de nenhum esforço. Então, com a matemática ou com as questões de matemática contextualizadas de matemática no Enem, pode acontecer da mesma forma. Você lê aquilo ali e entender tudo que ele está falando. E aí, uma vez entendendo, aí sim está na hora de aplicar as ferramentas da matemática, caso a questão exija. Ainda tem isso. Porque pode ser que você nem precise utilizar as ferramentas de matemática para resolver uma determinada questão. Existem muitas questões de raciocínio lógico, existem questões de projeção que por simples lógica também você consegue acertar. Tudo isso cai no Enem. Você pode resolver dessa forma. Existem questões onde você pode utilizar as alternativas para chegar a uma resposta. Certo? Então, é isso. São formas que você pode utilizar para atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Isso sem se preocupar com a teoria. E outra coisa, a interpretação. A interpretação, ela é justamente disso. Ela parte daí, de você conseguir entender tudo ali. E é lógico que existem alguns termos matemáticos que você vai ter que dominar. Mas qual é a melhor maneira de você dominar esses termos? Por meio de questões contextualizadas, tá?